Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Vamos continuar nossa aula de exercícios, então, abordando agora a lista 13, ok? Então, aqui a gente está falando de superfícies de nível de funções de três variáveis, ok? Então, vamos lá, eu vou começar fazendo o exercício 1b, que diz o seguinte no seu enunciado. Encontre a equação da superfície de nível de F que contém o ponto P, certo? Então, a lei de formação da nossa função F é z ao quadrado y mais x, e o exercício pede que o ponto P, com coordenadas 1, 4, 2, pertença à superfície de nível que a gente vai calcular. Fazer com que o ponto P pertença a essa superfície de nível significa que nós devemos, o nível, né, nós devemos determinar qual é o nível em que a gente vai escrever, né, descrever essa superfície de nível. E este nível será dado pela imagem do ponto P pela função f. Então, nós vamos calcular f de 1, 4, 2, que é 17. Então, o nível em que a gente vai trabalhar é o nível 17, ok? Então, a superfície de nível de F no nível 17 é dado por F de XYZ igual a 17. Substituindo, né, a lei de formação da nossa função F, nós obtemos a lei de formação, desculpa, a equação da nossa superfície de nível. Muito bem? Então, esse era um exercício simples que exigia, né, que vocês soubessem como determinar o nível em que nós vamos trabalhar, ok? Então, sempre lembre-se que o nível vai ser a imagem do ponto que a gente quer que esteja na superfície de nível. Neste caso, era o ponto com coordenadas 1, 4, 2. Muito bem? Um outro exercício que eu gostaria de fazer com vocês é o exercício 3, item D. O exercício 3 diz o seguinte: descreva as superfícies de nível para os valores dados de K. Então, agora, né, nós teremos mais de um valor de K para determinar, e eu gostaria de trabalhar com vocês a função cuja lei de formação é x ao quadrado mais y ao quadrado menos z ao quadrado. Muito bem? E os níveis K que o exercício nos pede são K igual a menos 1, 0 e 1. Então, a gente vai analisar caso a caso e determinar, né, descrever a superfície de nível desejada, né? As três superfícies de nível desejadas, ok? Então, para K igual a menos 1, nós devemos calcular, né? A equação da nossa superfície de nível será f de x, y, z igualada a menos 1. Então, substituindo a lei de formação da nossa função f, nós obtemos a equação da superfície de nível de f no nível menos 1, certo? X ao quadrado mais y ao quadrado menos z quadrado igual a menos 1. Muito bem? Então, né, a superfície de nível corresponde a este conjunto que eu escrevi aqui. Conjunto de triplas em R3 que satisfazem a esta igualdade. Muito bem? Eu não vou desenhar para vocês, né, essa superfície, mas eu vou mostrar para vocês um aplicativo que vocês podem usar, uma ferramenta que vocês podem usar caso vocês tenham alguma dificuldade para desenhar à mão. Essa ferramenta é chamada GeoGebra, eu imagino que muitos de vocês conheçam, mas depois que nós calcularmos todas as superfícies de nível, eu vou mostrar para vocês no GeoGebra, né, como fazer para plotar o gráfico dessas superfícies no GeoGebra para vocês visualizarem estes objetos, tudo bem? Então, vamos continuar, né?
O próximo nível que o exercício nos pede é o nível K igual a zero. Então, calcular superfície de nível é igualar a nossa função a um determinado nível, a um determinado número. E este número, neste caso, é zero. Então, a gente faz a função f de x, y, z igual a zero, substituímos com a sua lei de formação, x quadrado mais y ao quadrado menos c ao quadrado igual a zero. E mais uma vez, nós temos que a superfície de nível de f no nível zero é este conjunto escrito aqui. Muito bem? O próximo nível que a gente deve trabalhar é o nível K igual a 1. Então, repetindo este processo, né, nós devemos calcular a superfície de nível, então a gente iguala a nossa função a 1, né, o nosso nível agora é 1, e substituímos a lei de formação de f nesta igualdade, e aí a gente obtém essa expressão. Muito bem, x ao quadrado mais y ao quadrado menos z ao quadrado igual a 1, ok? E aí, mais uma vez, a gente conclui que a superfície de nível de f no nível 1 corresponde a este conjunto escrito aqui. Certo? Então, o que a gente vai ver agora é a representação geométrica destes três conjuntos que a gente viu, a representação algébrica aqui neste exercício. Muito bem, pessoal. Então, ó, tô aqui na página inicial do GeoGebra, né? Ele é online, então você não precisa baixar nada, é só usar no seu navegador mesmo. Então, a gente vai escrever as expressões que nós obtivemos neste item D do exercício 3, certo? Então, nós vamos desenhar aqui, né? Plotar aqui no GeoGebra três superfícies, ok? Então, vamos lá, né? Nossa primeira superfície tinha como equação x quadrado mais y ao quadrado menos y quadrado igual a menos 1. Então, vamos lá, vou escrever essa superfície aqui pra gente. Ok? Então, perceba, né, que nós temos aí todas as ferramentas para escrever a nossa expressão, tá? E o que a gente obteve, veja, foi esta figura, esta superfície. Nossa próxima superfície, que era no caso em que K é igual a zero, então o que nós temos, né, que a gente pode mesmo apagar, né, e colocar a nossa igualdade, z ao quadrado. Então, neste caso, o que a gente obteve foi um cone, percebam? A mudança, né, da nossa superfície. E vocês podem fazer um rascunho para vocês terem escrito no caderno de vocês este tipo de o comportamento, né? Porque aí batendo o olho na expressão algébrica, perdão, vocês têm uma ideia do comportamento geométrico daquele objeto. A próxima superfície de nível que a gente vai plotar tem como expressão algébrica, então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos z ao quadrado igual a 1 positivo. E vamos plotar. Olha como mudou. Percebam que quando a gente tinha a expressão x quadrado mais y ao quadrado menos z ao quadrado igual a menos 1, nós tínhamos paraboloides. Então, nós não tínhamos essa junção aqui em torno da origem entre as duas partes do nosso objeto, da nossa superfície. No caso em que nós tínhamos x quadrado mais y ao quadrado menos z ao quadrado igual a zero, nós tínhamos um cone, né? Então, era uma superfície pontuda, né? Que não acontecia lá no caso do hiperboloide, né? Quando a gente tinha menos 1 aqui depois da igualdade. Desculpa, aqui do lado direito da igualdade. E agora, com essa equação, nós temos essa superfície tão diferente, certo? Então, fazendo uso dessa ferramenta, eu termino essa aula e até a próxima.